que agora vem um mestre. Vai chegar o detonador de execução. Rapaz, ele é o fenômeno. Deixamos ele por último justamente por isso, porque o cara é sensacional. É um baiano arretado, pequenininho, mas o homem é porreta. Vocês vão acompanhar agora a fala do nosso grande mestre, Rafael Guimarães. E se você ainda não fez a aplicação, faça aí para não perder um presentinho, hein? Aponte aí o QR Code, clica no link que tá aí, preencha lá a aplicação, entra no grupo. Quem tiver no grupo vai ter presentinho. Então entra lá, vamos para dentro dessa pós, que é fantástico. Vi a galera comentando. Turma 1, turma 2. Turma 1 chegou quando era mato, Danilo. Agora tá só o jardim. A turma 3 vai chegar, tá só o jardim, florido, bonitão. Então é isso aí. Bora lá, cadê o parceiro? Faz um alongamento aí, faz um polichinelo, porque agora vem uma metralhadora de informações. Doutor Rafael, vocês sabem que ele é um gênio, né? Eu brinco que ele tem um motor, ele não tem um cérebro, ele tem um motor V6 turbo. Nós, meros mortais, temos, quiçá, 1.0. Ele tem um V6. Então, se prepare que agora vai ser uma chuva de dicas para execução e eu quero convidar vocês. Olha, fiquem até o final, porque nós vamos fazer o sorteio da pós ainda hoje, fora os livros que a Mizuno mandou. Inclusive, vai ter livro do Dr. Rafael. Olha a Bíblia que é isso aqui. Se isso aqui não resolver a sua execução, meu amigo, bora para entrar também, faça sua aplicação na pós para garantir a sua vaga. Clica no QR Code, pessoal, porque já entrou uma galera. Se você demorar, você vai ficar de fora. E eu quero ver os nossos alunos aqui, ó. Quem já é aluno da pós, fala aí, eu sou aluno da pós. Danilo, eu tenho duas informações importantes. A primeira, se compartilhar o link aí e passar de 250, vai ter mais um sorteio aí por minha conta nesse negócio. Outra coisa é o seguinte, vocês sabem que o MEC tem limitação de alunos em pós. Eu acho que se entrar esses 200 aqui não vai caber nessa turma e vai ficar gente na sala de espera. Então corre logo, porque o Danilo tem 100 mil seguidores. Se for somar 2 redes, 3 redes, TikTok, as dancinhas que ele faz lá, rapaz, quando divulgar isso aí vai bombar essa pós e você pode ficar de fora. Então não perca essa chance. Entra agora. Bora lá, Danilo. Põe um homem aí na tela. Com vocês, ilustríssimo Dr. Rafael. Olá, pessoal, tudo bem? Um bom dia nesse sábado maravilhoso, no nosso terceiro seminário online Execução Efetiva. Brasil todo reunido aqui, nos encontramos aqui, né, no nosso ponto de encontro online, muito legal. Reunimos nesse seminário grandes nomes de especialistas e com temas muito atuais e de aplicação prática na execução judicial para a gente mudar esse estado de coisas, né, pessoal? Esse sofrimento nosso de cada dia com as execuções judiciais, congestionadas, sem eira nem beira, sem rumo, né, sem efetividade. Então, a gente tem essa preocupação cotidiana de mapear todos os temas atuais e que podem somar para que a execução ela tenha esse choque de efetividade no dia a dia. Eu tenho essa preocupação constante de estar sempre pautando isso com vocês. Eu, juntamente com os demais coordenadores, né, os professores Farley e Danilo, a gente, então, moldou esse seminário pensando em temas do momento que podem contribuir para a execução judicial ser mais efetiva. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Guimarães, um dos coordenadores e idealizadores da pós-graduação em execução civil e trabalhista com ênfase em recuperação de crédito e pesquisa patrimonial pela Faculdade Arnaldo. Essa pós-graduação que teve inspiração na estrutura da consagrada obra Execução Trabalhista na Prática. Ela aqui está atrás, a sua terceira edição. Se vocês confrontarem ali o sumário com a estruturação da pós, vocês vão verificar uma sinergia entre esses dois projetos, a obra e a pós-graduação. A pós-graduação ela é um plus porque a gente trouxe professores, especialistas, renomados em cada ponto
das disciplinas da pós. Esse é o grande diferencial da pós-graduação. Temas focados em recuperação de crédito, investigação patrimonial, que é o gargalo na execução judicial, e também com encontros ao vivo mensalmente, né? Então, a pós-graduação que ela é o braço dinâmico desse projeto Execução Trabalhista na Prática, ampliando os horizontes para a execução civil. Então, é uma pós-graduação em que ela construiu, né, uma linha metodológica de uma linha do meio entre execução civil e trabalhista. O que é que há de pontos em comuns entre execução civil e trabalhista, né? A parte da recuperação de crédito, a parte da execução forçada, todas as técnicas que podem, né, levar à satisfação do crédito exequendo de forma mais breve possível. Então, essa pós-graduação, ela anda na linha do meio entre a execução civil e trabalhista. Bom, antes de adentrar especificamente no meu tema, eu tenho mais um recado aqui para passar para vocês. Fique até o final, que eu vou apresentar, fazer uma surpresa com vocês, tá? Então, segura a ansiedade aí, que no final da exposição eu vou falar para vocês que surpresa é essa. Bom, pessoal, o tema que eu escolhi, ele é conectado ali com a dinâmica de pesquisa patrimonial, ferramentas eletrônicas, que é o novo regulamento do Cisbajude e seu impacto, seu reflexo direto na pesquisa patrimonial avançada. O Cisbajude, que é a ferramenta, né, do Poder Judiciário dedicada a fazer rastreamento e constrição de ativos financeiros, ela ficou 4 anos sem regulamento, sem base regulamentar própria. A gente, na prática, fazia um aproveitamento do regulamento do antigo Bacenjude 2.0. Isso era fonte de muita queixa dos usuários do sistema. Veja só que você tem um sistema novo com a base regulamentar de um sistema revogado, algo muito descompassado e sem muito sentido, né? E houve esse delay, né, por parte do CNJ, e finalmente ele resolveu suprir isso, e esse regulamento ele é recheado de novidades e de elementos ali que visam melhorar a performance do Cisbajude. Então, vamos tratar aqui nessa exposição desses temas, focando no ponto alto dele, na ideia do que ele pode agregar na pesquisa avançada, tá? Então, vamos lá. Para a gente poder trabalhar com regulamento, expor os temas aqui, a gente precisa dar um passo atrás e compreender o que significa essa ideia de pesquisa básica, pesquisa avançada. Pessoal, isso é uma metodologia que eu desenvolvi com os demais coautores, né, da obra Execução Trabalhista na Prática, em que a gente segmenta a pesquisa patrimonial nos níveis básico, intermediário e avançado. Pegamos toda aquela sopa de letrinhas das ferramentas eletrônicas e categorizamos a partir das suas funcionalidades e estágios da execução forçada. Quais ferramentas devem ser utilizadas no início, no meio e no fim de uma execução forçada? Então, a gente organizou todo esse manancial de ferramentas eletrônicas em camadas. Então, a pesquisa básica, ela foca na constrição de bens, e aí onde encaixa, né, as ferramentas constritivas de ativos financeiros, Cisbajude, Renajude veículo, CENIB, constrição de imóveis. A pesquisa intermediária, ela vem quando a pesquisa básica ela falhou, quando a execução ela foi frustrada, quando volta, né, dessa varredura e volta sem nenhum resultado positivo, nenhum bem sofreu, né, foi localizado e sofreu constrição. E a pesquisa intermediária, ela foca naquelas ferramentas eletrônicas de dados não sigilosos e que vão apresentar bens não evidentes, que não são alvos das ferramentas de constrição,
não são alcançados pelas ferramentas de constrição, e também são ferramentas de dados capazes de nos entregar corresponsáveis patrimoniais, aqueles terceiros que podem também sofrer imputação de responsabilidade patrimonial na sua execução judicial. Falhou a pesquisa intermediária, ou ela sinalizou, olha só, ou ela sinalizou para um caminho de fraude patrimonial, de blindagem patrimonial, ela está trazendo já elementos indiciários de que se trata de um devedor profissional e que ele praticou, né, um esvaziamento patrimonial calculado, premeditado, visando lesar de forma massificada os seus credores, civis, trabalhistas, até, né, tributários. Então, é chegada a hora de a gente avançar com a pesquisa avançada, que ela abrange as ferramentas eletrônicas que vão realizar a quebra do sigilo financeiro do devedor, tá? Só fazendo o resgate aqui, a pesquisa intermediária, que é essa de ferramentas de dados, a gente ilustra aqui as clássicas Sniper, Infoseg, Previjude, CCS, Sensec, são as clássicas aí, que são as que a gente deve sempre ficar ali no radar para ser utilizadas ali. O SERP-Jude, dentro da intermediária, são ferramentas de dados, né? E a avançada, ela também são ferramentas de dados, não realizam constrição, mas vão quebrar o sigilo financeiro do investigado. E nela a gente inclui ali no rol o SIS-COAF, que é a ferramenta do COAF, o SIMBA e o SIS-BAJUDE de novo. Veja só que o SIS-BAJUDE está alocado na pesquisa básica e alocado na avançada. E isso é uma característica muito interessante do SIS-BAJUDE, porque ele é uma ferramenta multifuncional com DNAs de pesquisa básica. Ela tem um braço na pesquisa básica de constrição de ativos e também na avançada, porque ela possui 3 módulos, essa ferramenta, tá? Olha só, o módulo principal é a de bloqueio de ativos financeiros, que é a de constrição. Mas também tem o módulo de requisição de informações em geral, como, por exemplo, endereço bancário, saldo bloqueável e a relação, né, o extratozinho com os relacionamentos financeiros do devedor com as instituições financeiras. E o terceiro módulo, e aí acopla a pesquisa avançada, que é o módulo de afastamento de sigilo bancário dentro do SIS-BAJUDE. Tudo bem? E nesse compasso, então, uma ferramenta tão robusta, multifuncional, não poderia ficar sem uma base regulamentar para trazer até uma maior clareza para todos os usuários de toda a sua potencialidade e também trazer diretrizes e até nortear, pessoal, os tribunais. A gente vai ver mais adiante aí que os tribunais, às vezes, ficam tateando ali no escuro, por vezes, tratando de aspectos jurídicos e caindo em equívocos, porque não tem um norte a ser seguido. E a base regulamentar do SIS-BAJUDE vai nortear os tribunais nesse sentido, e eu vou mostrar para vocês o sentido desse alerta aqui que eu estou passando para vocês, tá bom? Bom, o regulamento do SIS-BAJUDE, ele atualmente é a portaria número 4 do CNJ. Inicialmente, quem acompanhou do iniciozinho ali dessa regulamentação do SIS-BAJUDE, o CNJ lançou a portaria número 3, que foi revogada pela portaria número 4, apenas substituição e um incremento pontual, por isso da revogação da portaria 3 pela 4. Então, a 4 hoje é a que traz o regulamento do SIS-BAJUDE. Tudo bem? Bom, antes de a gente trabalhar o regulamento com enfoque na pesquisa avançada, para a gente esquentar as turbinas, eu vou pontuar aqui algumas outras novidades que também são bem interessantes do regulamento e que melhoram a performance do SIS-BAJUDE e desmistificam,
né? Resolvem lacunas do sistema, tá? Bloqueio de todos os ativos financeiros pelo CNPJ raiz. Quem é desenrolado no uso de ferramentas eletrônicas, sejam, né, os colegas do Poder Judiciário ou quem está na advocacia atuando ali na recuperação de crédito, vai lembrar que lá no Bacejude 2.0 a gente tinha a opção de fazer o bloqueio de ativos, quando o devedor era pessoa jurídica, né? O bloqueio de ativos só naquele CNPJ alvo, né, da Constituição. Por exemplo, poderia ser o CNPJ da filial 03. Ou fazer um bloqueio massivo em todas as contas de todas as filiais, né, envolvendo a matriz, inclusive, daquela pessoa jurídica. Para isso, bastava apenas lançar o CNPJ raiz, que são os 8 primeiros dígitos do CNPJ. Com isso, ele automaticamente faria a varredura das contas da matriz e das filiais, e não só da filial 02, 03, mas pegando de forma abrangente, não só do CNPJ da matriz, mas das filiais também, certo? E, pessoal, isso não há nenhum assombro em se colocar todos os CNPJs daquela sociedade empresarial no sistema, porque todo CNPJ se refere ao mesmo estabelecimento, ao mesmo empreendimento econômico. Isso está pacificado no STJ, tem tese, né, do STJ e sede de execução fiscal, que é utilizada largamente em todos os âmbitos das execuções judiciais, de que matriz e filial, mesmo empreendimento, logo pode fazer o bloqueio sem aquela ideia de, tá quebrando devido processo legal, nem deu oportunidade para a filial se defender. Não tem que se defender porque ela é apenas uma extensão patrimonial da matriz da empresa, tá bom? Então, é uma coisa só, é uma empresa só, tá? Só que a criação de CNPJs filiais é apenas para uma melhor organização empresarial, expansão da atividade econômica, mas é uma mesma empresa, não tem porquê tá instaurando incidentes prévios para a inclusão do CNPJ 3, 4, 5, número 50, né, filial número 50, para fazer o contraditório, para só depois rodar o Sisbajude. Não, dá para trazer todo o rol ali e fazer o bloqueio. Bom, quando veio o Sisbajude, infelizmente, essa funcionalidade do Bacejude 2.0, ele não se concretizou, né? Ele não veio. Teve a promessa, mas não foi incorporada, porque eu não sei. Mas o fato é que gerou um ruído de comunicação ali no Sisbajude ao longo desses anos. E aí, absorveu essa ideia de só colocar os 8, né, primeiros números ali do CNPJ e alcançar a matriz e filial. E na prática, não estava acontecendo isso. Ficava um disse terrível, mas eu testei, mostrei, né, nas capacitações, nas escolas judiciais, mostrando para o quadro funcional, né, do Poder Judiciário, nas capacitações, mostrava ali, em casos reais ali, de que o Sisbajude ele não estava alcançando, se colocasse os 8 dígitos, todo o bloco, o conjunto de CNPJs, mas apenas puxando as contas da matriz, deixando as filiais de fora, tá? Bom, veio o novo regulamento do Sisbajude, que o seu artigo 12 prevê explicitamente que o Sisbajude agora está alcançando. Rafael, mas realmente uma coisa é prometer, outra coisa é realmente colocar em prática. Eu testei e realmente na prática hoje está funcionando. Agora sim, a gente lançando ali, né, o CNPJ raiz vai alcançar as contas bancárias do CNPJ matriz e das filiais. Um problema menos, e isso dá um salto de qualidade nas nossas buscas patrimoniais, porque, veja só, pessoal, o problema de ordem operacional. Imagina uma empresa com 30 filiais ter que ficar lançando na ordem de protocolo do Sisbajude cada CNPJ. E aí você multiplica isso, faça esse efeito multiplicador num acervo de uma unidade jurisdicional com centenas de execuções para gerir, com
um quadro funcional diminuto, que é a realidade do Brasil, todos os segmentos aí do Poder Judiciário. É o quadro funcional diminuto dedicado à gestão, né, das execuções, da implementação das ferramentas eletrônicas. O que a gente percebe é que as unidades judiciárias, quando muito, têm um servidor para poder dar cumprimento às ferramentas eletrônicas. E aí você multiplica isso, né? Então, é algo que é até ingerenciável no dia a dia. Graças a Deus, é um problema menos, e isso acredita-se que vai melhorar ainda mais a performance ali, porque o que a gente via na prática era que determinado devedor tinha o relacionamento, não de ter o fluxo financeiro no CNPJ, né, da filial número 10, e a execução não estava chegando à filial número 10, já dava o cenário de um falso negativo, né, na matriz, ou quando muito na filial 2, 3, parava por aí, e aí a execução, ela trilhava, né, por um caminho ali equivocado, sendo que tinha fluxo financeiro, só que estava no CNPJ número 10. Beleza? Bom, um outro destaque aqui interessante do regulamento é que ele tornou em evidência a necessidade de a gente desdobrar a investigação patrimonial a partir de uma resposta negativa do Cisbajúdio, o não cliente, não é cliente. O regulamento, o novo regulamento, ele deu um destaque à possibilidade da gente identificar com a resposta negativa o mecanismo fraudulento de interposição de pessoas. O clássico laranja. Vamos aqui por um exemplo prático, vocês já vão entender o regulamento, o artigo 15 do regulamento. Imagine vocês que o devedor de vocês ali na execução, ele é procurador bancário de um laranja, ele opera as contas de um laranja através de uma procuração bancária. Ele não tem relacionamento financeiro algum, ele utiliza o CPF daquele laranja para fazer as operações financeiras com a finalidade de burlar as ordens judiciais. É o verdadeiro devedor profissional essa pessoa, né? Ele vai continuar tendo a sua atividade financeira, só que com CPF ou CNPJ de um terceiro, pessoa natural ou pessoa jurídica. E como é que vem isso retratado numa resposta do Cisbajúdio? Aí que está, o artigo 15 do regulamento vai chamar a atenção da gente no inciso 2 ali, para a possibilidade, quando voltar a resposta que não é cliente, das duas uma. Olha só o que o regulamento diz, olha. As instituições participantes oferecerão respostas negativas às ordens de bloqueio de valor, informando que o CPF ou o CNPJ pesquisado não é cliente nas situações em que, 1, quando não tiver relacionamento, ou tiver inativo, né, relacionamento financeiro, ou 2, quando o relacionamento for do tipo procurador bancário. Olha que coisa interessante. Então, o não cliente pode sinalizar que ele não tem conta alguma ou que ele é procurador bancário das contas de alguém, de algum CPF ou CNPJ aí, de um laranja, de uma estrutura societária fraudulenta. E o parágrafo único vai orientar o usuário do sistema para que, na hipótese 2 do inciso 2, desdobre esse não cliente, essa resposta negativa, desdobre através da ferramenta intermediária de dados, o CCS. Então, a gente vê uma conexão do Cisbajúdio com o CCS logo no início da execução. Ou seja, no início da execução, a gente já tem um cruzamento de básica com intermediária aqui. Olha que legal, né? E isso mostra uma ideia de fluidez numa pesquisa patrimonial. Em determinadas situações, vai haver o cruzamento de ferramenta básica e intermediária, que é o caso aqui. Então, orienta o usuário que desdobre o resultado através do CCS para investigar o que esse não cliente aí realmente não tem nenhum relacionamento, ou significa que ele é procurador bancário, e aí vai abrir uma janela de oportunidade sinalizado pelo próprio parágrafo único, que é a possibilidade de incluir no Cisbajúdio, né, a própria conta bancária desse terceiro utilizado como laranja. E aqui eu já trago as medidas executivas possíveis, duas que têm a mesma base jurídica.
Medida executiva 1, que já sinalizou ali pelo parágrafo único, né? A ideia é da gente incluir no protocolo de bloqueio vinculado àquela execução as contas dessa pessoa interposta, porque está sendo utilizada pelo devedor para esvaziar ordens de bloqueio judicial, para burlar, fraudar a execução, tá? E a base jurídica, a gente tem o Instituto da Simulação, que ele está simulando, né, a titularidade da conta bancária em nome de um terceiro, mas ele é que é o gestor através dessa procuração bancária. Exemplo clássico é utilizar as contas de familiares. Exemplo mais clássico aí, né? Usar contas de familiares ou abrir um CNPJ, uma holding patrimonial e ficar operando as contas dessa holding patrimonial, tá? A segunda medida executiva ela é ainda mais abrangente do que a primeira. A primeira, ela orienta ali, né, só fazer um bloqueio cirúrgico nessas contas aí, em que ele é o procurador bancário, sem incluir o terceiro no polo passivo da execução. Depois ele vai se defender por embargos de terceiro. Certo? A segunda medida, que ela é mais gravosa, é a própria inclusão desse laranja, dessa pessoa interposta, dessa estrutura societária fraudulenta, no polo passivo da execução. E aqui eu trago, né, um julgado bem interessante, atual do TRT, da 18ª Região de TRT de Goiás, em que imputou responsabilidade patrimonial a esse terceiro nesse cenário posto aí. Olha aqui o julgado recente de 2024. Olha a ementa. Restando provado que a sócia devedora, responsável solidária pelo pagamento do crédito trabalhista, utilizou seus filhos como laranjas, valentes de conta bancária e do nome destes para realizar transações comerciais e financeiras e tentar ocultar patrimônio, blindagem patrimonial, impõe-se reconhecer a fraude à execução que, aliada à inexistência de bens em nome dessa devedora, autoriza o redirecionamento da execução em desfavor dos filhos da executada. Os filhos foram incluídos no polo passivo da execução. Que legal, né? E, professor, e na prática, como escolher entre uma medida ou outra? E aí vai da necessidade de satisfação do crédito exequendo e também dos elementos coletados de uma blindagem patrimonial engendrada ali. Se tiver elementos mais robustos, né, conseguir montar o mosaico da fraude, já dá para lastrear a inclusão desse terceiro no polo passivo, para alcançar todo o patrimônio dele. Esse exemplo dos filhos ali. A genitora, ela concentra todo o seu acervo patrimonial nos filhos. E a conta bancária é só a ponta solta desse iceberg, é a ponta ali do iceberg. Mas se uma execução de menor porte, né, um crédito exequendo pequeno, talvez valha a pena começar com um bloqueio cirúrgico na conta bancária específica ali, que aí não tem para onde correr. De repente, isso já resolva. Pode ser que a segunda medida seja até um passo adiante, tentar primeiro só o bloqueio ali, e se não der certo, de repente ampliar com os outros elementos indiciários ali de fraude patrimonial, com a inclusão desse terceiro. Então, isso é um pensamento de estratégia, né? A linha, né, de produção, né? Investigação patrimonial é essa constante, né, conexão, vasos comunicantes, saber lidar com as ferramentas eletrônicas, saber cruzar, quando for o caso, pesquisa básica intermediária ou avançada, e depois escolher qual a estratégia, qual a medida executiva adequada para o caso concreto. Aqui é o retrato disso, né? Agora sim, a gente esquentou aqui a muleira, né? Já estamos aqui fervendo com pesquisa patrimonial, o que o Cisbajude pode entregar, né, de resolução das nossas, né, execuções judiciais, sabendo interpretar os seus resultados, sabendo lidar, né, com o regulamento, sabendo lidar com as estratégias processuais e conjugar ali, né, com precedentes que podem persuadir o juízo da execução que aquela medida ela ter sido admitida pelos tribunais, tá? E a gente chega na quebra do sigilo bancário pelo Cisbajude. E a gente tem uma hipótese específica de quebra do sigilo bancário prevista no novo regulamento, né? Olha que coisa interessante. Vamos lá. O regulamento, no seu artigo 24, parágrafo 5º, diz lá: as requisições de extrato,
pelo Sisbajude poderão ser solicitadas pelo magistrado no intuito de evitar ou avaliar eventual esvaziamento patrimonial tendente a frustrar as ordens judiciais de bloqueio de valores. Então, ele dá 2 caminhos aqui, pavimenta 2 caminhos para o magistrado quebrar o sigilo bancário. Primeira situação, evitar que as ordens judiciais sejam frustradas. Em que situação poderia se utilizar? Quando o devedor, ele já é um devedor quanto mais, mas ele está em atividade, né, financeira ali, já mostra que ele tem outras execuções, as outras não estão surtindo efeito, mas sabe que ele continua com atividade, né, comercial, empresarial. Então, naquela execução ali, de repente, através desses elementos, já é indicativo de que ele pode estar utilizando de algum artifício para frustrar as outras execuções. Então, nessa nova execução aqui, já pode ser feita a requisição de extrato bancário para tentar identificar a dinâmica do fluxo financeiro ali, para poder direcionar com mais assertividade o Sisbajude naquela execução. Então, veja, evitar a frustração de ordem judicial de bloqueio. Outro cenário aí, né, que você pode pensar é já saber de antemão que o devedor ele tem créditos a receber na praça de parceiros comerciais determinado dia ali, né, por informações extrajudiciais ali. Então, fazer o bloqueio judicial com o cruzamento, né, do extrato bancário para poder fazer o cruzamento de informação para ver se o bloqueio está sendo cumprido pela instituição financeira de forma adequada e pegar o fluxo financeiro para dar o desdobramento ali. Então, fazer o bloqueio do Sisbajude, daquele marco ali, puxar o extrato bancário e já fazer o mapeamento para, numa renovação do Sisbajude, já fazer, de repente, já ajustando a data precisa desse fluxo financeiro. Então, são situações práticas aí que a gente, né, vai se deparando na ideia de antecipar, o comportamento do devedor de esvaziamento, né, da ordem de bloqueio, manipulando ali o fluxo financeiro ali, no caso concreto. A segunda hipótese contemplada aqui, né, no regulamento, é a ideia de avaliar eventual esvaziamento patrimonial, ou seja, já concretizou o esvaziamento patrimonial. Avaliar, né, com os elementos, eventual esvaziamento patrimonial. Então, o regulamento ele permite que o magistrado ele atue de forma preventiva e de forma repressiva. Ele autoriza que o magistrado ele quebre o sigilo bancário do devedor para identificar se ele esvaziou suas contas em fraude, execução e mecanismo de blindagem patrimonial, já se antecipando às ordens de bloqueio. Então, de forma preventiva e repressiva. E aí a gente vai conectar o regulamento ali com a Lei Complementar 105, 2001, que ela regulamenta, ela parametriza, né, a quebra do sigilo bancário, lembrando todos nós que o sigilo bancário, o Supremo disse que ele é um direito fundamental, extraído da interpretação do artigo 5º da Constituição, que diz lá que inviolava a privacidade e a intimidade do cidadão, né, do indivíduo. E aí o Supremo, ao fazer o controle de constitucionalidade da LC, disse lá que a lei complementar ela parametriza, né, esse direito fundamental na ideia de intimidade financeira. Veja só, a intimidade financeira ela não está explicitamente, né, prevista no rol de direitos fundamentais, mas houve essa interpretação para dizer, não, ali no artigo 5º, na hipótese, né, que diz lá que é inviolável a intimidade, né, e a vida privada, a intimidade do indivíduo, está a ideia de intimidade financeira, porque olhar, mapear a movimentação financeira de alguém é você avançar na sua intimidade, porque ali você consegue perceber hábitos de vida, todo o fluxo financeiro revela, né, uma faceta da vida da pessoa. Bom,
A Lei Complementar 105, ali no seu artigo 1º, parágrafo 4º, ela vai parametrizar. Então, olha só, a quebra do sigilo bancário poderá ser decretada para apuração de ocorrência de qualquer ilícito. O CAPT vai falar qualquer ilícito. E nos incisos, vai dizer especialmente nos seguintes crimes. Veja que interessante. O CAPT ele traz uma hipótese aberta e diz em especial em tais crimes. Então, a gente tem uma cláusula aberta em a ocorrência de qualquer ilícito e depois o legislador ele direciona para situações específicas em investigação criminal, mas que não são excludentes. Perceberam? Porque fala especialmente nos seguintes crimes, há um afunilamento. Não tem um exclusivamente nos seguintes crimes. Fala especialmente, olha, qualquer ilícito e tem uma atenção redobrada nesses tipos penais aqui que justificam a quebra do sigilo bancário, porque são delitos de ordem financeira, corporativa, de colarinho branco, que não deixam rastros por investigação patrimonial, investigação criminal convencional, testemunhas, documentos, e que realmente o fluxo financeiro é que vai descortinar o ilícito penal. Perceberam aí a sutileza? Né? E então o regulamento ele densifica essa ideia de apuração de ocorrência de qualquer ilícito e conclui, ele traz isso para a quebra do sigilo financeiro para dentro da execução judicial. Deixa muito claro que a quebra do sigilo financeiro não é algo próprio de investigação criminal. A quebra do sigilo financeiro, você relativizar o direito fundamental do devedor à sua inviolabilidade da vida privada, da sua intimidade financeira, ela pode ser relativizada em prol de outro direito fundamental, que é a tutela do crédito, que é um subproduto do direito fundamental, a efetividade da jurisdição. Doutrinas especializadas advertem para isso, que a tutela do crédito do exequente, ela faz parte da estrutura do direito fundamental, a efetividade da jurisdição, que inclui a atividade satisfativa. Direito fundamental, a tutela jurisdicional, o amplo acesso à jurisdição, não é só a fase cognitiva, mas trabalhar de forma exauriente a fase executiva de modo a entregar o bem da vida. Isso é direito fundamental. E em algumas situações, para que isso seja contemplado, vai ser necessário afastar, relativizar circunstancialmente o direito fundamental do devedor, a intimidade financeira, para que venha o patrimônio dele para o processo para satisfazer o direito do credor, que também é fundamental. A gente tem sempre uma ponderação de valores e direitos fundamentais. No caso concreto, não tem direito absoluto, e o Supremo já disse isso, pessoal. Não há direito absoluto à intocabilidade do sigilo financeiro. Não existe isso. Não à toa, o Supremo chancelou a lei complementar que parametrizou situações em que podem se afastar do sigilo financeiro e está lá a ocorrência de qualquer ilícito. E hoje a gente fazendo um mapeamento jurisprudencial na Justiça do Trabalho é muito tranquilo, né? O entendimento majoritário é que esse qualquer ilícito significa também a ideia de de busca patrimonial, porque o TST reiteradamente vem sinalizando de que o estado de inadimplemento do crédito trabalhista é um ilícito. É um ilícito. Deixar de pagar, né, o crédito exequendo é um ilícito e que justifica ali a quebra do sigilo financeiro. As jurisprudências regionais dão um temperozinho nessa percepção do TST para dizer, olha, além do estado, né, de frustração, de inadimplemento da execução, vamos agregar um temperozinho ali, indícios de fraude, para a gente poder ter uma maior solidez na quebra do sigilo financeiro, né? Então, a gente vai ter essa variante aí. Na execução civil, e aí eu vou mostrar para vocês o que o STJ anda dizendo sobre isso, né, no âmbito da execução civil. Mas antes de chegar no STJ, que é a dor, né, do credor civil, eu vou avançar aqui na análise do regulamento e mostrar para vocês aqui no artigo 24, parágrafo 3º, que ele exorciza outro ponto aqui da quebra do sigilo bancário,
que é a conexão, veja só, desse módulo de afastamento de sigilo bancário do Cisbajude com o SIMBA, que é o Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias criado pelo MPF e que está disponível ao Poder Judiciário. Basta celebrar convênio direto com o MPF. Exemplo, a Justiça do Trabalho, através do seu Conselho Superior, trouxe o SIMBA para dentro da estrutura da Justiça do Trabalho. Rafael, e no âmbito dos tribunais de justiça? Como é que anda isso? Como não tem um conselho centralizador, né, conselho administrativo, que pode, né, padronizar isso, cada TJ pode, por conta própria, tentar celebrar esse convênio aí. Mas me parece, o último contato que eu tive com o gestor do SIMBA dentro do MPF, de que até agora os TJs, nenhum ainda avançou concretamente no convênio de forma a permitir o SIMBA na execução civil. Ainda não tem nenhum TJ que colocou em operação o SIMBA, né, através de termo de cooperação técnica, tá bom? Mas o fato é que o artigo 24, parágrafo 3º do regulamento, ele conecta o Cisbajude ao SIMBA de forma muito explícita, algo que já estava muito visível para o usuário do Cisbajude. Quando a gente vai lá no módulo de afastamento de sigilo bancário, uma das opções de extração de extratos bancários, a gente tem lá um extrato simplificado, que não entra em detalhes, e isso o Cisbajude fornece diretamente, e o extrato detalhado, né, com toda a movimentação ali, né, pontual daquela movimentação financeira, o débito e crédito ali, individualizadamente. Esse extrato, ele é carregado no SIMBA. Olha só, os sistemas, eles são acoplados. E ficou muito evidente aqui nesse regulamento, no parágrafo 3º do artigo 24, que diz: as instituições financeiras poderão atender às requisições de informações a critério do juízo requisitante pelo SIMBA e deverão ser respondidas em até 30 dias. Olha que legal. Então, na hora de preencher lá a requisição, tem lá o campo lá em que a gente faz, né, o usuário vai lá e faz a conexão, né, para que as cargas da resposta sejam enviadas lá para o SIMBA. Tá? Não é o escopo da gente aqui estar detalhando isso, mas saibam que há essa possibilidade que já estava no sistema e agora está escrito no regulamento de que o SIMBA é uma ferramenta de apoio do Cisbajude, poderá ser uma ferramenta de apoio, receber as cargas da quebra do sigilo bancário requisitada pelo Cisbajude lá no SIMBA, beleza? E aí vem esse ponto aqui, olha só, superação do entendimento do STJ, quem lida com execução civil, com pesquisa patrimonial, sofre com esse julgamento do STJ, esse RESP que está na tela aqui de 2023, precedente muito perigoso porque ele cria premissas que inviabilizam pesquisa avançada na execução civil, simplesmente gera uma ideia de direito absoluto ao sigilo financeiro do devedor no âmbito da execução civil. É isso mesmo. Recomendo que vocês leiam a íntegra desse acordo e vocês vão se espantar com as premissas fixadas pelo STJ. Tratou o sigilo financeiro do devedor como algo intocável e inacessível na execução civil. O STJ ele decidiu que, olha só, não é possível usar o SIMBA para apuração da existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença de natureza civil, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros, né, restarem infrutíferas, e o STJ, com a base de fundamentação, por entender que a quebra do sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo, constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido do devedor à intimidade, à vida privada dele. Olha que descompasso aí, né? A gente tem um grande descompasso dessa visão do STJ com a parte operacional. E hoje esse descompasso ele se acentuou com o regulamento do Cisbajude. Porque o regulamento ele parametriza situações de prevenção e de repressão às fraudes patrimoniais para quebrar o sigilo bancário, e mais, diz que o SIMBA é uma ferramenta necessária para instrumentalizar
o extrato, a requisição de extrato bancário detalhado do Cisbajud. Então, o STJ, ao afirmar que o SIMBA é uma ferramenta criada para investigação criminal, não tem sentido, não tem base na realidade. O STJ dizer que é descabido quebrar o sigilo financeiro do devedor no âmbito da investigação patrimonial na execução civil também está desconectada da realidade e não só da própria análise jurídica da lei complementar contextualizada com o direito fundamental, nenhum direito fundamental é absoluto, e acentuado com o regulamento do Cisbajud, que torna evidente que sim, é possível quebrar o sigilo financeiro do devedor no âmbito de qualquer execução judicial, trabalhista, civil e fiscal. Tá certo, pessoal? Então, esse é um recado muito forte que eu quero passar para vocês, que a gente precisa encarar principalmente na execução civil, encarar esse precedente do STJ como um julgamento que foi superado pela realidade normativa apresentada pelo próprio regulamento do Cisbajud, tá certo? E agora vem a grande surpresa, né, que eu falei para vocês. Veja só a nova obra que vem aí, pessoal. Olha só, a gente está lançando aí na comunidade jurídica um novo trabalho que a gente percebeu aí que estava havendo a necessidade de a gente tratar de forma mais analítica, de forma mais aprofundada, e que abarcasse todo o universo da execução judicial, civil, trabalhista e fiscal, que é a investigação patrimonial na prática, né? A visão realmente de usuário e de alguém, de pessoas que vivenciam a investigação patrimonial. Eu, juntamente com o professor e coordenador da pós, Danilo Diniz, e com os professores também da pós, Richard Jambé e Ricardo Calcini, vamos lançar ainda esse mês, né, ainda vai entrar em pré-venda, não está disponível ainda, investigação patrimonial na prática. Esse conteúdo que eu apresentei aqui para vocês, além de a gente tratar nessa nova obra, também a gente aborda com maior profundidade ao longo da nossa pós-graduação, que é dedicada, né, intensamente à pesquisa patrimonial. E a surpresa, para quem ficou comigo até o final, é de que quem resolver se inscrever, se matricular na pós-graduação até as 22 horas da segunda-feira, vai receber em sua casa, em primeira mão, um exemplar autografado dessa nova obra inédita, Investigação Patrimonial na Prática, tá? Então, pense aí, quem se matricular na terceira turma da pós-graduação até as 22 horas da segunda-feira, receberá autografada esse exemplar em primeira mão, que vai entrar ainda em pré-venda, mas você, com exclusividade, receberá em sua casa, tá? Então, pessoal, eu me despeço aqui, né, dessa breve exposição, mas a gente volta a se encontrar ao longo da pós-graduação, ao longo das aulas ao vivo da pós-graduação, que os coordenadores sempre estão presentes, nas masterclass, mensalmente, e a gente se vê, então, na terceira turma da pós. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, muito feliz em ver esse público, tão interessado, tão preocupado com a efetividade da execução judicial. Isso, a gente sente essa sinergia de todos vocês. Então, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, até o próximo encontro, até a nossa abertura da pós-graduação. Até mais. Olha só, essa pós-graduação em execução, ela foi fruto de uma evolução de um trabalho. Eu comecei, né, quem me conhece lá do perfil Execução Efetiva, comecei lá, o pessoal pediu um curso de execução, de ferramentas. Ao longo dos anos eu conheci professores maravilhosos e o projeto estava tão maduro que chegou uma hora eu falei assim, gente, é injusto o aluno cursar toda essa jornada e não ter um título de especialista em execução. E aí o professor Farley, o professor Rafael, né, junto com a Uni Arnaldo,
e eles possibilitaram a gente construir isso. Uma pós que você vai ter o título de especialista em execução, mas eu não queria uma pós temática, eu queria ela multidisciplinar. Eu queria que o aluno que formasse, ele tivesse capacidade para atuar tanto no civil quanto na trabalhista. Então, para isso, eu precisei de escalar um time de professores de todos os ramos da justiça. Então, vocês vão ver que tem desembargadores da Justiça do Trabalho, tem desembargadores da Justiça Federal, tem advogados, é um público bem amplo. E como diferencial, eu também eu queria aulas dinâmicas. Eu sei que o advogado ele é muito corrido e que na rotina dele, às vezes, ele não tem tempo para assistir lá um final de semana inteiro de aula e ele quer uma aula mais objetiva. Então, as aulas da pós-graduação, elas são dinâmicas, objetivos, os vídeos são curtos. Você consegue assistir um tema por vídeo. Se você quiser continuar assistindo depois, você continua, né, sem perder o contexto, e o material didático é riquíssimo, cheio de jurisprudência, modelos de petição, vem também as telas, as ferramentas de consulta para você conseguir interpretar os resultados nos seus convênios, e o melhor, apesar de ser uma pós online, você assistir de casa, ela tem encontros ao vivo de tira dúvida com o professor. Então, entre cada um dos módulos, a gente faz um aulão masterclass de tira dúvida, onde você vai poder lá interagir com o professor Rafael, com o professor Farley, com o professor Surrell, com o professor Leandro, fazer uma pergunta para ele sobre o conteúdo. Então, isso é incrível. E aí, é uma pós que tem todos os requisitos do MEC, né? Ela é reconhecida pelo MEC, certificado emitido pela Uniarnaldo, uma faculdade muito tradicional em Minas Gerais, carga horária de 360 horas, então quem é servidor, né, ela vale para fins de adicional qualificação, ela está pronta para te qualificar. E para quem que é essa pós? Para fazer uma pós-graduação, você tem que ser bacharel, não necessariamente em direito, mas é bom que você domine o direito, porque lá a gente vai tratar os temas profundamente. Então tem muitos colegas servidores que não são bacharéis, mas têm facilidade. Você vai conseguir aprender muito na pós. Mas, principalmente, você que é advogado e atua no civil e na esfera trabalhista. Você vai sair de lá pronto para atuar, fazer parcerias, resolver os seus processos e dos colegas. A doutora Juliana estava aqui, ela comentou, olha, especialista em execução, que o devedor nunca vai acabar. Então é isso, pessoal. Nós temos na turma 30% de servidores, juízes, então é uma turma bem mista. E o diferencial dela é isso, porque a gente poderia simplesmente trazer uma pessoa para falar para vocês, mas a gente quis trazer todos os olhares da execução. Então, todo mundo que atua na execução, a gente deu cadeira na pós, desde ministro, a juízes, desembargadores, servidores, oficiais de justiça. E aí a parte de investigação, a gente trouxe membros do Ministério Público, membros de Força Policial e do Ministério da Justiça. Então é de fato quem investiga, quem lida ali com pesquisa patrimonial. Olha só o time aqui, ó. Se você reconhecer a foto de alguns aqui, desde Sérgio Pinto Martins, Maurício Chiave, professor Salomão, ministro Cláudio Brandão, e aí vai, né? É um time de especialista aqui. E o que é como a gente organizou essa pós? Quem conhece a obra Execução Trabalhista do professor Rafael sabe que, apesar dela chamar trabalhista, ela é uma obra sobre execução. E a gente estruturou após você seguindo o índice desse capítulo, desse livro. Você vai perceber que lá no começo a gente ensina a teoria geral da recuperação de crédito, que é comum tanto para execução civil e trabalhista. Lá você vai aprender com Guilherme Carreira, juiz do TJ. Você vai aprender com Richard, que ele é juiz do trabalho, e quem vai abrir esse módulo é o ministro Cláudio Brandão. Ele vai fazer a aula magna da pós com a gente já em fevereiro. Aí a gente segue falando sobre a penhora, que é o ponto principal da execução, né? Como que a gente penhora, e aí a gente trouxe um oficial de justiça, professor Surrell, ele tá com a gente para falar nesse módulo de penhora, professor Farley Ferreira. A gente trata das empenhorabilidades e principalmente a falsa alegação de empenhorabilidade, quando o devedor alega que é bem de família, você tem que desconstituir essa informação. A gente trouxe nada mais, nada menos que o professor Araquém de Assis
para tratar de bem de família, trouxemos Guilherme Carreira. Então, vocês vão perceber que é a oportunidade de aprender com os melhores. No modo de responsabilidade patrimonial, nada mais do que Maurício Chiave, Sérgio Pinto Martins e do cível professor Marcelo Abelha. Ele que eu acho que é o professor de todos nós aí, né? Quando a gente fala de execução, ele vai estar com a gente no modo de responsabilidade patrimonial. E aí, quando a gente fala de investigação patrimonial, a gente também trouxe os melhores. Para falar do dossiê, professor Leandro, mas também ele conta com o professor Platão Neto, que trata de provas digitais, a professora Andréa Prezes, que é juíza do trabalho, fala muito sobre investigação. Eu venho falar com vocês sobre ferramentas básicas e intermediárias, desde o Cisbajude, Renajude, Quinib, Arisp, Serasa Jude, Infojude, Infoseg, Sniper, PrevJude, CRC Jude, tem tudo lá. Todas as ferramentas você aprende, entende como pedir, aprende como interpretar e como desdobrar aquela informação no seu processo. O professor Vitaltas, ele é delegado de polícia, ele é especialista em criptoativo e ele traz uma aula inédita sobre como você rastrear criptoativo com um delegado. É isso que você vai aprender na pós-graduação. Na pesquisa avançada, volta o professor Marcos Barroso, que vocês já conheceram, professor Gilmar Batista, ele que é um craque da execução, e o pai do Simba, o professor Álvaro Casseb, ele que foi um dos servidores responsáveis por desenvolver a ferramenta Simba. Então você vai aprender o Simba com o pai do Simba. Como é que é o nome do pai do Simba, Leandro? Esqueci, ó. Desconstituindo a blindagem patrimonial. Professor Rafael, que ele vai falar ainda com vocês hoje sobre o Cisbajude, ele vai tocar na questão do sigilo bancário. Ele vai falar para vocês sobre como desconstituir, como reconhecer uma blindagem patrimonial e qual que é o instituto jurídico que você usa para responsabilizar aquela pessoa que está tentando fugir da execução. E aí ele vai contar com o apoio de nada mais, nada menos que o professor Marcelo Abelha. E aí a gente tem um módulo de expropriação de bens. Você aprendeu a localizar, você aprendeu a penhorar, e agora vão vender esse bem, transformar ele em dinheiro. E a gente trouxe juiz estadual aqui do TJ, o doutor Tiago Soares, e a desembargadora, a doutora Ivani Contini, todo mundo conhece ela aqui dos eventos, né? E um módulo prático, pessoal. Você que é advogado, tem dificuldade de peticionar na execução, a doutora Juliana Tchani, ela fez um módulo onde ela apresenta a petição e explica como ele construiu aquela petição. E o melhor, ela deixa esse modelo de presente para você. Então, para quem não conhece a doutora Juliana, ela é uma advogada especializada em execução, atua mais de 10 anos nisso, e ela é sócia dos maiores escritórios lá de São Paulo, né? Eu acho que o do maior escritório de São Paulo, especializado em execução. E ela vai contar, né, que vai trazer o olhar do servidor, da pessoa que minuta na execução, do lado de cá do balcão, o auxílio do professor Richard Jambert. E aí o módulo 13 a gente arremata após com todos os temas que a gente acha relevante e não queria deixar de fora. Então a gente trouxe o professor Marcos Salomão, grande professor Salomão, uma estrela aqui da internet, e ele vai falar sobre o desdobramento da penhora no cartório de registro de imóveis, como que você analisa uma matrícula. É um olhar muito prático, né? A gente trouxe nada mais, nada menos que Vambier. A gente traz o professor Benru, Radson Rangel, Carlos Begales, Arnaldo Silveira. Sabe o que o professor Arnaldo Silveira vai falar? Recuperação de ativos no exterior. Você não encontra esse assunto em lugar nenhum, você vai aprender com o professor Arnaldo Silveira. E conciliações, né, com o doutor Fernando Hoffman. Professor, quero entrar na pós. Quanto que eu preciso investir? Pessoal, com esse time de professores que eu falei, essa pós, se custasse 50 mil reais, estava barata. Se ela fosse lá na FGV, ela ia custar 100 mil reais, a gente ia pagar feliz. Mas, ainda bem, né? Ela é acessível. Olha que maravilha. Você vai pagar uma mensalidade de 697 e vai aprender com esses professores todos. Então, tem uma taxa de matrícula de 500 reais e uma mensalidade de 697. Você que, como eu, fez faculdade privada, pagava 3 vezes mais esse aqui na parcela da faculdade e não aprendeu na prática, na pós você vai aprender na prática e vai pagar muito menos. Mas, professor, você falou que ia ter uma condição especial para quem fizesse a aplicação, né? Olha só, pessoal, que maravilha. Vai ter um desconto de 300 reais na parcela.
Ao invés de pagar 697 de mensalidade, você vai pagar 397. E vai ter isenção da taxa de matrícula. Então, se você somar a sua economia, é uma economia de mais de R$4.000. Então, hoje, quem está assistindo esse congresso está ganhando um desconto aí de mais de R$4.000 para aplicar lá na pós-graduação em execução e ser especialista. Você vai bater no peito e vai falar, eu sou especialista em execução. Quem quiser pagar no cartão, ganhar aqueles pontos, aquelas milhas, né? Você pode pagar o valor no cartão dividido em até 12 vezes e ganhar um desconto adicional. Sua mensalidade vai cair para 297. É muito barato. Uma execução que você resolver, e vocês perceberam com as dicas que a gente deu hoje, que são poderosas, uma dica que você aplicar e resolver, isso aqui está após, o resto é lucro. Né? Então, o valor que essa pós te agrega é incrível. Se você ainda quiser pagar à vista, você ainda tem um valor maior. Então, pagando no cartão, pagando no cartão, né? Você tem um desconto de mais de R$5.000. Professor, quero entrar na pós. Você não vai conseguir matricular hoje, porque hoje a gente vai abrir a pré-matrícula. A gente quer que todo mundo, né, tenha acesso a essa opção e vai dar para vocês o prazo até domingo para você fazer a sua aplicação na pós. Professor, por que aplicação? Porque as vagas são limitadas. Quem conhece a pós sabe que a gente abre uma turma por semestre e acompanha os alunos, não deixa ninguém para trás. Então a gente vai acompanhar vocês, vai fazer a masterclass, vai te dar vai te envolver no caminhar ao longo da pós. Então, a turma não pode ser muito grande. Então, quem tiver interesse de entrar na pós, garanta a sua vaga fazendo a pré-matrícula. Segunda-feira, a gente vai divulgar isso aqui nas redes sociais. Só lá no meu perfil são quase 80 mil pessoas. Então, assim, quando a gente abre vaga, ela esgota rápido. Então, se você quer garantir essa condição especial, quase, dependendo do cartão, R$400 de desconto na mensalidade, você tem que fazer a sua aplicação. Aponta o celular para o QR Code, que está aqui no cantinho superior, você vai responder um formulário. Lá nesse formulário, no final do formulário, tem um link para você entrar num grupo. E esse grupo é de pré-matrícula, lá a gente vai liberar o link antes para você, na segunda-feira, antes vai liberar lá. E, pessoal, o professor Rafael disse que ele vai trazer ainda um presente para quem entrar lá. Eu não sei que presente é esse, ele vai revelar na palestra dele. Então, eu tenho um conselho para você. Se você quer atuar em alto desempenho na execução, seja civil ou trabalhista, chegou sua oportunidade. Você vai atuar com segurança, você vai ter um diferencial aí. E, pessoal, a execução, ela é a chave do processo, né? Se você resolve a execução, você deslancha. E está no ano, cheio de novidade chegando, é financeira, nova CNIB, novo Sisbajude. Então, quem se aperfeiçoar em execução esse ano vai ter uma vantagem muito grande. Então, não deixe essa oportunidade passar, beleza?